já nascemos mortos. Nosso versículo inicial se encontra em Colossenses, capítulo 3, versículo 3. Vamos ler aqui a Nova Versão Internacional. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Maravilha. Louvado seja Deus. Preciosa Igreja do Senhor, povo santo e amado, mais do que vencedores em Cristo, selados com o Espírito Santo da promessa, abençoados com toda sorte de bênçãos, filhos amados de Deus. Meus amados irmãos, no estudo de hoje vamos falar deste ponto interessantíssimo e muito revelador do Evangelho. Nós já nascemos mortos. Como assim, irmão Cristiano? Veja bem, amados, antes de entrarmos no tema em si, deixa eu fazer uma abordagem inicial aqui, principalmente para quem está começando agora, acompanhar o Evangelho da Graça, e está começando com isso, né, a aprender sobre a escatologia consumada. Isso é muito importante. Para você entender bem a graça, é muito importante entender a escatologia consumada. Tá? Então eu vou dar uma pequena palhinha, como eu costumo dizer aqui, uma abordagem muito breve e introdutória para você entender uma coisa. Nós já nascemos depois de toda a obra consumada. Tá? Veja bem, aqui no nosso ministério nós defendemos porque para nós é a visão mais coerente e, na verdade, para mim não tem falhas. Tá? Ou se há alguma ponta solta, é muito pequena, que é a visão da escatologia consumada. Por que eu digo que, irmão Cristiano, por que pode haver alguma ponta solta? Porque, veja bem, existem algumas informações que não ficam tão claras, porque tudo que chegou até nós desse entendimento veio por meio de cartas, né? Principalmente as epístolas, por exemplo, no caso do apóstolo Paulo. Né? Historicamente, claro, todas as epístolas valem, tá? Historicamente, mas do ponto de vista da revelação da graça, as epístolas de Paulo é que contêm a revelação plena da graça. Ali, nas cartas do apóstolo Paulo, estão compilados o raciocínio, né, que ele recebeu de Jesus Cristo ressuscitado no paraíso, que é a revelação da graça. Ele disse, olha, ele escrevendo aos Gálatas, né, ele disse, olha, o evangelho que eu prego não é segundo os homens. Eu não aprendi de Pedro, Tiago, João, eu não aprendi, muito menos antes com Gamaliel. Não, eu aprendi de Jesus Cristo ressuscitado, foi uma revelação. E Paulo diz que ele foi levado ao paraíso para receber da boca de Jesus esta revelação da graça. Então, nas cartas de Paulo, essas 14 epístolas que chegaram até nós, nelas se encontra então uma compilação desse raciocínio, desse entendimento. Mas, obviamente, quem esteve pessoalmente com o apóstolo ali naquela ocasião, na igreja primitiva, claro que tiveram, né, informações plenas, informações bem claras, né, do que aconteceria na vinda de Cristo. Olha, se você quiser entender sobre a escatologia consumada, e você vai constatar, se você estudar, que é a visão mais coerente, mais alinhada ao texto bíblico e até à própria história da humanidade, eu vou deixar na descrição do vídeo o link da nossa playlist de escatologia consumada. Nesse link da escatologia consumada, vocês vão encontrar diversos estudos. Tenham paciência, assistam com calma, desde o primeiro, sabe? Anote, assistam com a Bíblia na mão. Se bem que nos estudos tem os versículos em tela cheia, né? Mas se você quiser ter a Bíblia na mão para você conferir, assista para você entender bem essa visão, tá? Então, evidentemente, aqueles irmãos que conviveram ali na igreja primitiva, eles tiveram, obviamente, informações privilegiadas em primeira mão. Essas informações chegaram até nós pelas cartas, pelo que está escrito. Então, essas informações vieram assim como que um enigma, né? E aí você vai juntando peças do quebra-cabeças, né? Então você pega alguma coisa que Paulo falou aqui, alguma coisa escrita ali, alguma coisa que Jesus falou, porque Jesus, né, nos dias de sua carne, ele também falou, obviamente, ele profetizou sobre a sua vinda, especialmente em Mateus 24. No capítulo 24 do livro de Mateus, nós encontramos ali um relato de Jesus falando da sua vinda que aconteceria e que seria breve. Então ele disse que viria, que seria o fim do mundo. Depende da versão em português, mas aparece fim do mundo, fim dos tempos. Porque no grego, na verdade, a palavra mundo é aion. E aion no grego significa período de tempo, uma era, né? Então Jesus estava falando do fim do mundo, era o fim de uma era.
No caso, a era dos judeus como povo de Deus, a era da lei. Entende? A vinda de Jesus poria fim definitivamente à lei e traria o juízo sobre Israel. Então, abençoados, o Senhor Jesus profetizou, Paulo profetizou, e eles receberam, aqueles irmãos que viveram ali então naquele período, receberam informações em primeira mão. Nós recebemos informações por meio do que está escrito. Então nós temos que montar um quebra-cabeças, entre aspas, para entendermos da melhor maneira possível. Pode haver uma ou outra ponta solta, alguma coisa que fica um pouquinho mais difícil de entender. Isso é normal. Só que a visão é muito coerente. Sabe? E tudo aquilo que está escrito a respeito da vinda de Jesus, que nós encontramos, né, escrito. Quando você junta, quando você estuda, junta os quebra-cabeças, observa também a história da humanidade, em especial a história dos judeus, né, a guerra dos judeus. Quando você junta todas essas informações, você verifica claramente que a vinda de Cristo já se consumou. Dizia respeito àquele Israel carnal, porque o juízo era para eles. Então Jesus veio no ano 70. Por isso que você encontra, sempre quando se fala da vinda de Jesus, você encontra assim, ó, brevemente. Brevemente, o reino está breve. No próprio Apocalipse, no primeiro versículo diz as coisas que brevemente devem acontecer. Jesus disse, olha, não passará esta geração, se referindo àquelas pessoas daquela geração, daquele período, né? Ele disse, não passará essa geração agora, atual, sem que essas coisas aconteçam. Ou seja, toda a profecia era ainda para o primeiro século. Entende? Então, se cumpriu certinho, porque o ano 70 estava dentro desse período. E a vinda de Jesus, então, foi no ano 70. Antes do ano 70, houve a grande tribulação, para com os judeus, iniciou-se a guerra dos judeus, todo aquele problema que os judeus viveram ali com Roma, e aí depois houve um período pequeno de paz, e aí culminou, então, na repentina destruição, que Paulo disse, inclusive, que haveria uma repentina destruição. Foi a destruição de Jerusalém. Está registrada na história da humanidade. Então, quando você estuda isso, amado, você se liberta totalmente dessa visão de que um apocalipse vai acontecer no futuro, que a vinda de Jesus vai acontecer. Isso não faz sentido. Tá? Quando você estuda, você compara a história da humanidade, estuda o texto bíblico ali, a rigor, tá? Você estuda a rigor, texto com texto, bonitinho, você vê que realmente não faz sentido esperar uma volta de Jesus suposta no futuro. Já aconteceu. Tá? Então, nós já nascemos, portanto, depois de toda a obra consumada. Primeiro, veja bem, Jesus consumou a obra na cruz. Foi a primeira parte, vamos dizer assim. Ele disse, tudo está consumado. Ou seja, tudo em relação à lei. Todas as exigências da lei foram satisfeitas na cruz. Tá? Por isso que Jesus disse, tudo está consumado, porque alguém pode se confundir, irmão Cristiano, Jesus disse que tudo estava consumado, mas ainda faltava ele vir. Sim, amado, ele disse tudo está consumado em relação ao que a lei exigia. Porque ali na cruz, Jesus foi o Cordeiro de Deus. Entende? A lei exigia que se matasse o cordeiro, derramasse o sangue. O que se fazia antes da cruz, claro, era simbólico. Então Jesus veio para ser o verdadeiro Cordeiro de Deus, para derramar o seu próprio sangue. Não foi por sangue de animais, como está escrito na carta aos Hebreus. Não é por sangue de animais, mas por seu próprio sangue. Ou seja, a lei exigia derramamento de sangue para que houvesse remissão. Então Jesus derramou o seu próprio sangue para que ele fizesse uma remissão definitiva. Por isso que é chamado na carta aos Hebreus de eterna redenção. O Senhor Jesus fez uma eterna redenção, porque ele morreu de uma vez por todas. O sangue de Jesus satisfez tudo o que a lei exigia. Vocês entendem isso? Os mandamentos que eram praticados antes, aquilo não satisfazia. Entende? O próprio Deus não se sentia satisfeito, não havia pagamento de nada, era tudo simbólico. Por isso que se diz que é uma sombra, A lei é uma sombra. Porque era simbólico, na verdade não tinha efeito real nenhum. Então Jesus veio, cumpriu toda a lei como judeu que ele foi, e ele se colocou como Cordeiro de Deus, derramou seu sangue no Calvário, para então satisfazer a lei. Por isso ali foi tudo consumado em relação à lei. Só que aí, a partir da sua ressurreição, começou então um período que nós chamamos de período de transição, porque ainda faltava a sua vinda.
Entende? Para que tudo realmente fosse consumado. E aí, plenamente, inclusive a vitória sobre a morte, né? Porque Jesus venceu a morte ao ressuscitar, mas a morte para os filhos de Deus ainda estava em vigor no período da igreja primitiva. Entende? Ou seja, Jesus ressuscitou, ele venceu a morte, para ele, Jesus, né? Então ele foi o primeiro da ressurreição, por isso que a palavra diz isso, foi o primeiro a vencer a morte, mas os filhos de Deus ainda estavam submetidos à morte. Então, na vinda de Jesus no ano 70, ele trouxe não só o juízo sobre Israel, né, mas ele trouxe também a ressurreição dos mortos definitiva. Tá? Então, todos que estavam mortos ressuscitaram, uns para a condenação e para a destruição eterna, e outros, os filhos de Deus, né, os da salvação, para a glória eterna. Então, no ano 70, tudo se consumou do ponto de vista da salvação. Nós temos um estudo também que fala muito bem sobre isso. Os 3 atos da salvação. É muito importante, principalmente você que está chegando agora na graça, você entender isso, amado. Tá? Então você que está chegando agora, está engateando ainda, está gostando da palavra, está tendo revelação, maravilha. Mas é importante você conhecer esses detalhes. Então estuda a escatologia, estuda os vídeos, né, dos links que estão aí na descrição, e inclusive esse, os 3 atos da salvação. Tá? Então depois do 3º ato, que foi a vinda do Senhor, tudo se consumou. O caminho da graça foi totalmente aberto. O templo de Jerusalém, que ainda recebia todos aqueles mandamentos da lei, porque Jesus cumpriu tudo, mas a lei continuou acontecendo no templo, né? Aquilo que a gente sempre diz aqui. O templo se manteve de pé. Então tudo era oferecido. Dízimos, lavagens, né? As abluções, que eram as lavagens, os batismos, né? Por meio da água. Então, dízimos, batismos, sacrifícios, lembranças de pecados, todo aquele mover da lei continuou acontecendo normalmente. Jesus venceu, Jesus cumpriu, derramou o sangue dele, mas os judeus continuaram ali observando a lei naquele templo. Por isso que era fundamental, era a parte mais importante, inclusive, da vinda de Jesus, do ponto de vista dos acontecimentos aqui na terra, né? O mais importante de tudo que aconteceu na história era a derrubada daquele templo, para colocar um fim definitivo naquele cerimonialismo da lei. Vocês entendem? Então, a partir do momento que Jesus morreu, ressuscitou, houve um período transitório até a sua vinda no ano 70, com a destruição do templo e com a consumação de todas as coisas. A partir desse momento, todos que nasceram, então, nasceram com toda a obra consumada. Vocês estão entendendo o ponto? Nós temos alguns estudos que falam sobre isso. Já nascemos com o Espírito Santo. É um estudo que nós temos. Já nascemos novas criaturas. Eu vou deixar também na descrição aí. O estudo de hoje é dessa série de Já Nascemos. Por quê? Porque já nascemos com a obra consumada. Quando você nasceu, quando eu nasci, tudo já havia sido consumado. Nós nascemos muitos séculos depois da queda do templo, da vinda de Jesus. Mais um estudo que eu lembrei agora, vou deixar vários hoje, sobre os benefícios para nós que nascemos depois da vinda de Cristo. Tá? Não me lembro exatamente o tema agora, mas o assunto é esse. Muito interessante. Então o assunto de hoje também segue nessa linha. Já nascemos mortos. O que significa isso, irmão Cristiano? É o que nós vamos desenvolver agora. Então todos nós que nascemos depois do ano 70 já nascemos nessa condição. Então se você assistir esses estudos aí, você vai entender ainda mais isso. Tá? Você vai entender uma parte hoje e você vai entender muito mais se você assistir aos estudos recomendados na descrição do vídeo. Tá? Então, meus amados, nós já nascemos com toda a obra consumada, já nascemos com a salvação consumada, já nascemos então abençoados, selados com o Espírito, já nascemos novas criaturas, já nascemos mortos. Vamos entender o sentido disso? Vamos lá então. Nós vimos aqui no primeiro versículo Paulo dizendo, olha, vocês já morreram. Interessante isso, né? E a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Por que Paulo falou isso? Porque quando Cristo morreu no Calvário, ele matou todos os filhos de Deus do ponto de vista da carne. Olha que interessante. É muito interessante isso, né? Porque veja bem, amados, vamos entender o seguinte. Antes da cruz, o povo de Deus, os eleitos, os salvos, aqueles que pertenciam à salvação, todos estavam espiritualmente mortos.
Ou seja, eles tinham o Espírito, porque o Filho de Deus ele é triúnico. É aquilo que a gente sempre ensinou aqui e a gente vai continuar ensinando enquanto Deus permitir. Nós, filhos de Deus, somos triúnicos. Ou seja, nós temos o corpo, alma e espírito. São 3 elementos distintos. Tá? Alma não é corpo nem carne e alma não é espírito. Já estudamos isso muitas vezes. Tá? Então, temos corpo, alma, espírito. Só que, veja bem, antes da cruz, no entanto, os irmãos tinham espírito, porque eram triúnicos também, mas os espíritos estavam mortos. Mas, irmão Cristiano, mortos em que sentido? Porque espírito não morre, evidentemente, né? Nós sabemos, biblicamente, não existe relato de espírito morrer, isso não faz nenhum sentido. Espírito não morre, mesmo porque o espírito é um elemento divino, celestial. Então o espírito nunca poderia morrer, nunca poderia ir para o tal Hades, não. Quem ia para o Hades era a alma, espírito não. Então, Cristiano, como assim os espíritos estavam mortos? Eles estavam mortos no sentido da inoperância. Por quê? Porque antes da cruz, o pecado, a condenação e, portanto, a morte estavam totalmente em vigor. Antes da cruz, eles estavam debaixo do pecado. Então, por mais que eles tivessem o Espírito, e mais uma vez eu digo, todos os filhos de Deus tinham o Espírito, esse Espírito estava morto por causa do período do pecado. O pecado estava dominando o mundo, entende? Então, os Espíritos não podiam atuar. Então, aqueles irmãos que viveram antes da cruz, eles não tinham atuação espiritual, eles eram conduzidos apenas pela carne. Vocês vão observar isso juntamente comigo aqui no texto bíblico. Tá? Então eles estavam espiritualmente mortos, então eles estavam dominados totalmente e unicamente conduzidos pela carne antes da cruz. Observe bem isso aqui. Efésios capítulo 2, versículos do 3 ao 6. Vejam só. 3. Entre os quais, Cristiano, quem são os quais? Os filhos da ira, filhos da perdição, tá? Os filhos da desobediência. Esse é o que está no contexto. Entre os quais todos nós também antes andávamos. Nós que somos filhos de Deus, é isso que Paulo está falando. Tá? Então Paulo está dizendo o seguinte, igreja, nós antes da cruz estávamos lá em pé de igualdade com os filhos da perdição. Nós andávamos juntamente com eles. Nos desejos da nossa carne, olha só, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Porque o pensamento era influenciado pela carne. Né? E éramos, por natureza, observem bem isso, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Olha que interessante. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, nós éramos filhos de Deus, da salvação. Mas, como nós éramos conduzidos apenas pela carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, por quê? Porque não havia condução espiritual, irmãos. Vocês estão percebendo? Antes da cruz, o Espírito não atuava. Vou repetir. Antes da cruz, o Espírito não atuava. Por isso dizemos que os espíritos estavam mortos. Esse é o sentido. Por isso que eles, mesmo sendo filhos de Deus, estavam sendo conduzidos pela vontade da carne e dos pensamentos. Porque o pensamento era influenciado, obviamente, apenas pela carne. Então Paulo disse, por causa disso, dessa natureza, nós éramos filhos da ira. O interessante é que recentemente teve até um abençoado que mandou um e-mail para mim. Ele falou assim, irmão Cristiano, eu não entendo. Tem um trecho aqui que o apóstolo Paulo diz que o Senhor morreu pelos ímpios. É interessante isso, né? E aí o irmão estava com muitas dúvidas sobre isso. Como assim, irmão Cristiano, ele morreu pelos ímpios? Sabe por que Paulo falou isso? Porque antes da cruz, todos estavam em pé de igualdade. Era como se todos fossem ímpios, mesmo os filhos da salvação, por causa disso aqui que nós acabamos de ler. Éramos, por natureza, por causa da carne, filhos da ira como os demais. Ou seja, eles eram filhos da salvação, mas eles estavam debaixo do pecado. Eles só seguiam o que a carne mandava. Não havia direção espiritual. Então eles eram como os filhos da ira. Por isso Paulo disse, olha, o Senhor morreu pelos ímpios. Em que sentido? Aqueles que estavam como ímpios, por causa da carne, mas eram filhos de Deus, filhos da salvação. Então o Senhor morreu por esses ímpios. Vocês estão compreendendo o ponto? É por causa da carne, porque uma vez que não havia direção espiritual, então só a carne dominava antes da cruz.
Então todos estavam em pé de igualdade. Fossem filhos da perdição, que não têm espírito, é bom que se diga isso, o filho da perdição ele é alma e corpo, não tem espírito. O espírito é um elemento celestial. Logo, só os filhos da salvação, escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo, predestinados para serem filhos de Deus, é que possuem o espírito. Tá? Só que antes da cruz não havia atuação espiritual, então todos estavam em pé de igualdade. Porque uma vez que o espírito não atuava, então tanto faz, né? Filho da perdição ou não, todos eram guiados pela carne. Vocês estão entendendo o ponto? Esse é o ponto aqui. Versículos 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Você está vendo, amado, o que Paulo está dizendo? Olha, nós éramos como os filhos da ira. Entende? Nós éramos dignos de ira também. Porque nós andávamos só pela carne, não havia espírito ativado, vamos dizer assim, entre aspas, né? Não havia atuação do espírito, o espírito estava morto. Então, nós estávamos em pé de igualdade lá com os filhos da perdição. Mas Deus, aí entra o mas, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, os filhos da salvação. Estando nós ainda mortos, olha aí, ó, o morto. Percebeu? Estando nós ainda mortos, claro que Paulo está falando espiritualmente, em nossas ofensas, ou seja, pelos pecados, né? Mortos nos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Está vendo? Nós estávamos mortos, em que sentido? Espiritualmente. A carne estava viva, por assim dizer. Né? Ou seja, a carne junto com a lei era um agente de condenação. Tá? A carne e a lei eram agentes de condenação. E elas, por assim dizer, trabalhavam juntas. Vamos colocar assim entre aspas. Né? A carne com os seus desejos e a lei que imputava o pecado, imputava a condenação e trazia a exacerbação da vontade da carne. Ou seja, quanto mais a lei proibia, quanto mais a lei dizia isto é pecado, aquilo é pecado, mais a carne queria praticar aquele mal. Vocês estão entendendo o ponto? Esse é o ponto. Então, Paulo está dizendo o seguinte, olha, nós estávamos em pé de igualdade com os filhos da perdição. Nós também, antes da cruz, éramos dignos de ira, porque não tinha direção espiritual. Mas o Senhor nos amou, sempre nos amou. E por causa desse amor, então, Ele nos vivificou estando nós mortos. Então fica claro que Paulo está falando de uma morte espiritual. Tá? Então eles foram, a partir da cruz, os filhos de Deus foram espiritualmente vivificados, foram ressuscitados. Versículo 6. E, então, nos ressuscitou juntamente com ele. Essa, amado, foi a primeira ressurreição. Houve duas ressurreições. Nós vemos isto, inclusive, no Apocalipse, né? Os que participaram da primeira ressurreição. Foi essa ressurreição aqui, do Espírito. Eles estavam mortos espiritualmente, por isso eles estavam em pé de igualdade, eles eram filhos da ira, por isso Paulo falou isso. Não é que eles eram filhos da ira de fato, é que eles estavam iguais aos filhos da ira, porque não tinha Espírito atuando. Acho que isso ficou claro, né? Eu estou repetindo bastante para ver se fixa bem, mas eu acredito que ficou bem claro isso aí. Então Paulo falou, olha, nós éramos por natureza, por causa da carne, filhos da ira, como os outros. Mas o Senhor teve misericórdia de nós, porque somos seus filhos. Ele nos amou, porque Ele havia nos predestinado. Então Ele nos ressuscitou. Pegou? Foi a primeira ressurreição, então. Ele nos ressuscitou, então, espiritualmente, né? Juntamente com Ele. Tá? Então, quando Jesus ressuscitou, houve o primeiro aspecto da ressurreição. E nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, esse foi o primeiro aspecto da ressurreição. Então, aqueles que estavam mortos espiritualmente e eram, por natureza, como os filhos da ira, tiveram os seus espíritos vivificados, ressuscitados. Então, aí passou a haver também a direção espiritual. Vocês entendem isso? A partir da ressurreição, então, espiritual, os filhos de Deus, que possuíam um espírito, obviamente, foram ressuscitados espiritualmente e passaram a ter a atuação do Espírito. Então, antes o Espírito estava morto, ele não atuava, havia apenas a direção carnal. Com a ressurreição espiritual, os filhos de Deus passaram a ter também a influência do Espírito, principalmente com a descida do Espírito Santo.
Entende? Porque com o fim do pecado, houve-se então a abertura para que o Espírito de Deus habitasse nos filhos de Deus, entendem? Então o Espírito Santo desceu para habitar nos espíritos dos filhos de Deus. E aí aconteceu aquilo que Paulo falou, né? Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Pegou? Então, a partir da ressurreição primeira, no caso, né, espiritual, os filhos de Deus passaram a não ter a mesma condição dos filhos da perdição. Os filhos de Deus passaram a ter o seu espírito atuante. Então o espírito que antes da cruz era inoperante, então estava morto, entre aspas, passou a ser operante, atuante, principalmente, repito, com a descida do Espírito Santo, entendem? Só que veja bem, amados, antes da cruz, então, havia a carne viva. Mas, Cristiano, viva em que sentido? Veja, eu não estou falando no sentido biológico, porque biologicamente a carne segue viva até hoje. Tá? Eu estou falando viva, entre aspas, no sentido de um agente de condenação. Entende? A carne, junto com a lei de Moisés, elas trabalhavam juntas para a condenação. Por isso que Paulo disse que a lei, né, foi um ministério de morte e de condenação. Não é? Será que foi por acaso que Paulo falou isso? Não, não foi por acaso. Ele falou porque era um fato. A lei era um ministério de morte e de condenação. Porque a lei atuava junto com a carne antes da cruz para trazer morte e condenação. Então, a carne era um agente de condenação juntamente com a lei. Então, a carne estava, por assim dizer, viva antes da cruz e o espírito morto. Romanos 7,5, nova versão internacional. Pois, olha só, quando éramos controlados pela carne, Paulo está falando da época da lei, antes da cruz. Quando nós éramos controlados, então, pela carne, porque não havia atuação espiritual, como nós falamos agora há pouco, né? As paixões pecaminosas, olha só, despertadas pela lei. Percebeu que a carne e a lei atuavam juntas como agentes de condenação e morte? Estão percebendo, né? Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei, porque a lei dizia, é pecado, aí a carne sentia mais apetite para praticar aquele mal. Entende? Então atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos frutos para a morte. Claro, porque eles estavam em condição de morte. A morte da alma atuava poderosamente. Então todos os frutos que eles davam era para a morte, porque resultava em morte. Não tinha outro caminho. Vocês estão entendendo? Então a carne era um agente de condenação. Então, olha só o que aconteceu, amados. Antes da cruz, a carne estava viva e o espírito morto. Depois da cruz, isso se inverteu. A carne morreu e o espírito passou a ser vivo. Não é interessante isso? Sim ou não? Tremendo, né? Percebeu? Eu vou repetir. Antes da cruz, durante o período do pecado, a carne estava viva, mais uma vez, não estou falando biologicamente, eu estou falando como um agente de condenação. A carne estava viva e os espíritos mortos. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele inverteu essa condição. Ele matou a carne e tornou vivo o espírito. Mas ele matou a carne em que sentido, irmão Cristiano? Mais uma vez, não é biológico. Ele matou no sentido de que a carne era um agente de condenação e ela perdeu esse poder. Percebeu? Então era fundamental, amados, para os planos de salvação, que o velho homem fosse aniquilado. Entende? Porque o velho homem, junto com a lei, como nós acabamos de ler, atuavam para condenar. E os frutos, então, eram só para a morte. A carne tinha esse poder, então, de matar a alma, porque ela atuava junto com a lei para condenar. Então, Jesus, ao aniquilar o velho homem na cruz, ele tirou do velho homem esse poder de condenação. Vocês estão entendendo? Então, era necessário, era fundamental aniquilar, destruir o velho homem como um agente de condenação, para que o povo de Deus fosse justificado e recebesse a vida eterna. Então, quando eu digo nós já nascemos mortos,
é mortos no sentido da carne. Ou seja, a nossa carne já está morta para Deus. Quando nós nascemos nesse mundo, eu, Cristiano França, nasci em 1977. Quando eu nasci, a minha carne já estava morta para Deus. Não é biologicamente falando. Estava morta como um agente de condenação. Ou seja, a minha carne não podia mais tirar a vida eterna, né? Tirar a minha condição de salvo, de abençoado, de filho de Deus e trazer morte para a minha alma. Negativo, a morte não tinha mais esse poder. Eu já nasci com a carne morta neste sentido. Quando você nasceu foi a mesma coisa. Você é filho de Deus, você é salvo, sempre salvo. Quando você nasceu biologicamente nesse mundo, a sua carne também já estava morta. Ou seja, a carne não tinha mais o poder de matar a nossa alma, de tirar a vida eterna, de nos dar ou nos trazer condenação. Vocês estão percebendo o sentido aqui? Por isso já nascemos mortos na carne para Deus. A carne não pode nos condenar. A carne não pode tirar a nossa salvação. Ela não pode matar a nossa alma. Tremendo, né? Maravilhoso. Então, você pode estar perguntando, irmão, por que podemos afirmar que nós nascemos mortos então? O que aconteceu para eu afirmar isso? Vamos lá. Colossenses 2,11. Nova versão internacional também. Nele, em Cristo, também vocês foram circuncidados. Olha só que coisa. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas. Ou seja, não era circuncisão feita na lei, que era só no homem, porque era apenas no prepúcio, no órgão sexual masculino. Então o menino nascia, quando ele completava 8 dias de vida, fazia-se então, segundo a lei, a retirada do prepúcio. Então era a circuncisão na carne, feita apenas, obviamente, nos homens, né? Só que a circuncisão que o Senhor Jesus fez não era segundo a lei, não era na carne. Então não era só para homem, mas também para mulher, para todos os filhos e filhas, né? Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas, olha só, com a circuncisão feita por Cristo. Que circuncisão é essa, irmão Cristiano? Que é o despojar do corpo da carne. Vocês estão percebendo? Assim, olha só, observe bem esse detalhe. Observe bem. Assim como na lei eles faziam a retirada do prepúcio do homem, fazia-se a retirada cirúrgica daquela pele e descartavam a pele. Observe bem essa comparação. Em que consistiu então a circuncisão de Cristo? O despojar da carne. Então, assim como havia a retirada do prepúcio no homem, houve então a retirada, o despojar do corpo. Percebeu o ponto? Essa palavra despojar no grego significa o seguinte. Essa palavra ela tem um sentido de uma roupa que você tira. Tá? Você pode ter esse entendimento. É o principal entendimento. Despojar, então, aqui tem esse sentido. É como se você tivesse uma vestimenta e você retirasse e descartasse essa vestimenta. Esse é o despojar no sentido aqui na palavra no grego. Então, o que Jesus fez? Ele fez exatamente isso. Ele retirou de todos os filhos de Deus essa carne. Olha que tremendo. Mais uma vez, despojar neste sentido aqui é isso. É uma vestimenta que é retirada e descartada. Então, é como se o corpo da carne tivesse sido retirado de nós. Por isso que eu digo, para Deus essa carne está morta, já foi despojada, já foi descartada. Entende? Então veja bem, aqueles irmãos foram mortos na carne, porque a carne estava, mais uma vez eu digo, viva antes da cruz, ou seja, viva como um agente de condenação, e ela foi morta por Cristo. Então Cristo despojou, retirou a carne. Nós já nascemos com a carne retirada. Entendeu? Por isso que nós já nascemos mortos. Nós já nascemos com essa condição aqui do despojar da carne já realizada em nossas vidas. Porque foi realizado na cruz, amados. Vocês estão entendendo? Nós nascemos depois de tudo isso. Não só depois da cruz, como depois da segunda vinda de Cristo. Já nascemos com toda a obra consumada. Então a carne não é mais um agente de condenação. Entende? Ela pode trazer consequências ruins para essa vida. Entende? Porque se você planta na carne o mal, você vai colher.
Então, nessa vida aqui terrena, ela pode trazer malefícios, mas ela não pode matar a sua alma. Ela não pode mais te condenar, mesmo porque o juízo final também já aconteceu. Vocês entendem? Então não tem condenação, porque a carne já morreu. Ela já foi despojada, ou seja, foi retirada como uma vestimenta e descartada. Vocês perceberam? Por isso eu posso dizer, já nascemos mortos, porque a carne já foi despojada. E aí você pergunta, então, irmão Cristiano, eu quero saber detalhes de como essa morte aconteceu. Eu posso comprovar biblicamente isso? Claro que sim, amados. Romanos capítulo 6, versículos do 3 ao 6. Observem. Ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Olha que revelação tremenda, né? O verdadeiro batismo foi Jesus Cristo que fez de uma vez por todas. Ele batizou todos os filhos dele, não só aqueles que estavam ali vivendo junto com Paulo, mas todos os filhos diante da cruz e todos os filhos que viriam no futuro. E isso, claro, inclui a nós mesmos hoje. O batismo foi pleno para todos os filhos de todos os tempos. Fomos batizados na morte de Cristo. Por quê? Porque o velho homem morreu na cruz. 4. Fomos, pois, olha só, sepultados com ele pelo batismo na morte. Ou seja, o velho homem morreu. Esse é o ponto aqui, tá? Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. 5. Porque, se fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, pegou, amado? Os filhos de Deus foram unidos a ele na semelhança da sua morte. Em outras palavras, Jesus morreu e todos os filhos da salvação morreram com ele na cruz. Isso em relação ao velho homem, tá? Porque se fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Note que eles estavam aqui antes do ano 70. Então eles estavam antes da ressurreição ainda definitiva dos filhos de Deus, tá? Isso não cabe para nós hoje. Nós nunca precisaremos de ressurreição. Ué, Cristiano França, nós não vamos ressuscitar? Não, porque nós não vamos sequer morrer. Entende? Nós não vamos morrer. A morte não existe mais para os filhos de Deus. Ou seja, essa carne biológica volta para o pó, mas nós seguiremos vivos. Tá? Então a morte não vai alcançar a nossa alma. Seguiremos vivos na eternidade, só que habitando um novo corpo, um corpo glorificado. Tá bom? Esse é o sentido aí. Só que aqui eles estavam no texto, né? Eles estavam antes da ressurreição definitiva que aconteceu em 70. Por isso que Paulo falou isso aqui. Então, assim como nós morremos na cruz, vamos ressuscitar com Jesus. Essa é a promessa, né? Primeiro eles ressuscitaram espiritualmente, como nós vimos, e no ano 70 foi a ressurreição da alma e a ressurreição definitiva. Agora veja a revelação que há no versículo 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Percebeu aí o Paulo concluindo esse raciocínio aqui, esse trecho? Gente, a nossa carne morreu com ele. Para que o corpo do pecado fosse o quê? Olha só o que está sublinhado nessa versão. Fosse desfeito, destruído, aniquilado. O que Jesus fez quando ele morreu no Calvário, gente? Ele destruiu, ele aniquilou o velho homem como um agente de condenação, a fim de não servirmos mais ao pecado. Então o pecado não tem domínio, o pecado não pode atuar. Entende, abençoados? O pecado não pode nos condenar. Por quê? Porque o velho homem foi desfeito. O velho homem foi destruído no Calvário. Repito, como um agente de condenação. Biologicamente, a carne está viva, porque ela é um invólucro, né? A carne é um meio material para nós habitarmos nesse mundo material. Então, obviamente, ela está viva do ponto de vista biológico. Tá? Mas ela morreu para Deus, ela já foi desfeita, já foi despojada, o velho homem já foi aniquilado, então ele não pode mais condenar. Vocês estão percebendo? Porque Jesus morreu na cruz e todos os filhos dele morreram na carne junto com ele. Isso é tremendo, né? Então todos nós, filhos de Deus, estivemos na cruz com o Senhor.
A nossa carne esteve lá e foi aniquilada. O velho homem foi desfeito. E aí aconteceu, então, algumas implicações maravilhosas disso. Vamos ver aqui. Por causa dessa morte, já que nós morremos, todos os filhos de Deus morreram lá na cruz, por isso nós já nascemos mortos, do ponto de vista da carne, para Deus, né? Então nós já nascemos mortos para a lei. Vejam, muitos hoje vivem obras de lei sem saber que já morreram para isso. Entende? Muitos hoje nas chamadas igrejas, meus irmãos, vivem em obras da lei pensando que são obras da graça. Nós já estudamos muito isso aqui também. Certamente voltaremos a esse assunto no futuro, tá? Muitos irmãos estão aí achando que estão vivendo na graça, mas cumprindo obras de lei. E existem outros irmãos nossos que vivem na lei abertamente. Inclusive são orgulhosos disso. Não, tem orgulho de cumprir, de guardar o sábado de 24 horas, cumprir os mandamentos e cerimônias. Tem muitos irmãos, inclusive, que cumprem cerimônias mesmo, sabe? Os jejuns, sabe? Festa dos tabernáculos. Enfim, aqueles costumes todos. Não comem carne de porco, não comem isso e aquilo porque é proibido segundo a lei. Tem muita gente que vive como se estivesse antes da cruz, literalmente. Então, uns vivem pensando que estão na graça, mas cumprindo obras de lei, disfarçadas de obras da graça, e outros vivem abertamente debaixo da lei, confessam isso, dizem que é o certo, e tem até um certo orgulho, como eu disse. Por que as pessoas vivem assim? Porque elas não entendem que nós já morremos. Do ponto de vista da carne. Se já morremos, morremos então para a lei. Romanos 7, do 4 ao 8, Nova Versão Internacional. Assim, meus irmãos, vocês também, olha só, morreram para a lei. Pelo amor de Deus, abençoado irmão, abençoada irmã. Se você está me assistindo agora e você ainda insiste no cumprimento de lei, de mandamentos da lei, observe essa passagem bíblica. Essa passagem está dizendo literalmente isso. Morremos para a lei. Tá? Por meio do corpo de Cristo. Lembram-se do que nós lemos agora há pouco? Jesus morreu, obviamente, nós morremos com ele. Se ele morreu para a lei, porque Jesus, enquanto homem nesse mundo, ele estava debaixo da lei. Então ele morreu para a lei. Ora, se todos os filhos de Deus morreram junto com ele lá na cruz, então todos os filhos também morreram para a lei. Entende? Por meio do corpo dele. Para pertencerem a outro. Aquela história, né? Aquele que ressuscitou dos mortos. Agora nós pertencemos ao Cristo ressuscitado. Agora veja, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Amado, você só dá fruto para Deus se você morrer para a lei. No caso, você já morreu, mas você tem que ter isso na tua mente, né? Então, enquanto esse entendimento não chega na sua mente, você acha que ainda está vivo para a lei. E aí você não vive para Deus. É o que nós estudamos, inclusive, no estudo passado, de domingo passado. Para se viver para Deus, você tem que morrer para a religião. Aqui está claro, morremos para a lei. Entende? Só que as pessoas não compreendem isso, não tem essa revelação. 5. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos de forma que dávamos frutos para a morte. Claro, tudo resultava em morte, porque a morte da alma estava em vigor. 6. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei. Olha aí, amado. Então, veja bem, aqueles irmãos que viveram ainda antes da cruz, que nasceram antes da cruz, eles nasceram debaixo da lei e debaixo do pecado. Eles foram diretamente libertos da lei. Nós fomos libertos indiretamente, ou seja, nós não precisamos passar pela lei para termos qualquer tipo de desempenho religioso para agradar a Deus, ou para tentar agradar a Deus. Entende? Só que muitos não têm esse entendimento porque não têm revelação da graça. Então vivem como se ainda estivessem debaixo da lei. Mas o Paulo está dizendo claramente, fomos libertos da lei. Aquilo que nos prendia antes, não nos prende mais. Para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. 7. Que diremos então? É a lei pecado? Não, de maneira nenhuma.
De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. É aquela coisa, né? A lei veio e disse, isto é pecado. Então ela imputou o pecado. E aí a carne recebeu aquele desejo de praticar aquele mal, porque a carne é isso. A carne gosta do mal. Então quando a lei veio e diagnosticou o mal, olha, isto é pecado. Aí que a carne quis praticar, né? Esse é o sentido. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Percebe? Foi a lei que disse que aquilo era pecado. Logo, foi a lei que deu força para que a carne praticasse aquele mal, ou aqueles males. Tá? Por isso que eu digo, a carne e a lei trabalhavam juntas como agentes de morte e de condenação. Foi exatamente este poder que Jesus retirou deles, porque Jesus aniquilou a lei e aniquilou o velho homem, como nós lemos agora há pouco. 8. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Tá vendo? O pecado disse, a lei disse, é pecado, então a carne quis praticar. Ainda mais. Pois sem lei, o pecado está morto. Olha que tremendo. Meus amados, vocês perceberam? A nossa morte, ou seja, a morte de Jesus no Calvário, redundou na morte de todos os filhos de Deus de todos os tempos. Ou seja, a morte do velho homem. Isso é uma informação maravilhosa. Essa morte, então, redundou na morte para a lei. Não tem sentido você viver em obras de lei, cumprindo lei, se você está morto para ela. Entende? E se nós nascemos mortos para a lei, claro, obviamente, nascemos mortos para o pecado. Vou deixar na descrição do vídeo o estudo. O pecado não tem domínio sobre nós. Porque eu não vou me aprofundar nisso. Mas se você quiser se aprofundar, assista esse estudo que vai estar na descrição do vídeo, tá? Mas observe que essa morte trouxe essa consequência também. Romanos 6,7. Pois quem está morto e todos os filhos de Deus estão mortos, está justificado do pecado. Percebe? O pecado não tem domínio. O pecado não pode, tirar a tua vida eterna, como o sistema prega até hoje. Não tem sentido isso. Como eu disse, a obra da carne má, ela pode trazer consequências no seu dia a dia. Ela pode manifestar algum mal no seu dia a dia, mas ela não vai afetar a sua eternidade, porque a carne e a lei não têm mais esse poder. Quem está morto está justificado do pecado. 6,11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Mortos para o pecado. Assista o estudo aí que eu vou deixar sobre o pecado. É muito interessante. Tá? Então, amados, mesmo a carne hoje errando o alvo, porque pecado significa isso, né? Errar o alvo, errar o caminho. Né? Então você comete uma obra má, algo que não é direcionado por Deus e pelo Espírito de Deus. Então isso é o quê? É um errar o alvo. É errar o caminho, é errar a direção que Deus dá. A carne, eventualmente, ela faz isso e nos leva a praticar algum mal. Isso vai trazer consequências para a nossa vida. Nessa vida terrena, no dia a dia. Agora, na eternidade, não. Ela é intocável. A eternidade, a vida eterna é intocável. Por quê? Porque o velho homem, que era um agente de condenação junto com a lei, ele não tem mais esse poder, porque Jesus matou o velho homem. Nós já nascemos mortos desse ponto de vista. Por isso que Paulo disse, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Ou seja, aqueles que pertencem a Cristo e que estão no tempo da nova aliança. Não tem condenação. O velho homem já morreu. Então, se nós morremos para a lei, consequentemente morremos para o pecado, porque a lei, que era a força do pecado, também morremos para o mundo. Vejam bem, amados, nós estamos nesse mundo, fisicamente aqui, mas nós não pertencemos a ele. Nós já morremos para isso aqui. Vocês percebem? Você está morto para esse mundo. Então, você não tem, por exemplo, que viver de acordo com esse mundo, justamente porque você já morreu para ele. Por isso que o nosso chamado, irmãos, é sermos luz para esse mundo. Percebe? Porque nós estamos destacados dele. Nós estamos fisicamente nele, tá? Só que nós não pertencemos ao sistema que há no mundo, tá? Porque, veja bem, a palavra cosmos no grego, ela tanto significa a criação de Deus, a terra, o céu, o universo, né? E ela significa também
todo o sistema mundano. A palavra cosmos, dependendo do contexto, ela pode ser entendida também assim. Veja, nós estamos no cosmos no sentido físico, mas nós não estamos no cosmos no sentido do sistema mundano. Você, eu, nós somos filhos eleitos de Deus, amados. Nós temos o Espírito do Senhor. Somos abençoados, seres espirituais. Então nós estamos nesse mundo, mas não fazemos parte do sistema mundano. E isso inclui a religião, hein? Religião também é sistema mundano. Nós estamos livres do sistema mundano. Você não pode participar do sistema mundano. Repito, você está nele fisicamente, mas você não pode participar do sistema. E aí, obviamente, irmãos, tem um sentido mal, né? O sistema mundano aqui é pejorativo, é um sentido negativo. São os males, é o conjunto de males que há no mundo. Você não pode participar disso, porque você é filho de Deus. Você já morreu para o sistema mundano. Entende? No sentido da religião, no sentido também de todas as obras negativas que há no mundo. Você não pode participar disso, porque você já morreu para isso. Você está passando só um período físico aqui que Deus permitiu, está cumprindo aqui o chamado de Deus. Amém. Glória a Deus por isso. Mas você não pertence mais a esse mundo. Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, no que ele fez na cruz, né? Pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pegou? Nós estamos crucificados para o mundo. Uma vez que Jesus morreu e o nosso velho homem estava lá junto com dele, morreu lá com ele, nós morremos para esse mundo. Então o mundo, aí no sentido de sistema mundano, sistema maléfico, né? Ele foi crucificado para nós e nós fomos crucificados para ele. Então nós não pertencemos a esse mundo. Estamos nele, mas não somos dele. Não participamos de suas artimanhas, porque são obras da carne. Nós somos filhos de Deus, somos filhos da luz. Então não pertençamos jamais, irmão. Não se permita jamais pertencer ao sistema mundano, às corrupções, aos males. Sabe tudo. Eu não preciso explicar o que significa isso. Todo mundo sabe o que é bom, o que é ruim. O que é de Deus, o que é da carne, todos nós sabemos. A nossa vida, amado, já está em Deus. Então a vida que nós vivemos hoje, nós vivemos em Cristo. Entende? Vivemos pela fé. Porque esse mundo aqui já foi crucificado para nós e nós já fomos crucificados para ele. Então, a morte que o Senhor Jesus nos atribuiu, do ponto de vista do velho homem, ela nos trouxe esses 3 benefícios maravilhosos. Morremos para a lei, morremos consequentemente para o pecado, portanto não há condenação. Uma vez que o velho homem está morto e a lei foi cumprida e foi aniquilada também, terminou a condenação. Não tem mais morte para nós, entende? E também então fomos mortos para o mundo. Esses 3 benefícios maravilhosos a morte de Jesus nos trouxe. Então, aqueles irmãos passaram por essa transição, né? Aqueles irmãos que viveram aquela época, haviam nascido antes da cruz, então eles viveram a transição e passaram por essas mortes. Nós já nascemos com essas mortes em nossas vidas. Já nascemos mortos para o pecado, mortos para a lei e mortos para o mundo. Que maravilha, né? Então quero encerrar com Gálatas capítulo 2, verso 20. Esse versículo é maravilhoso, é um clássico da graça, né? Já estou crucificado com Cristo. Coisa linda, né? E vivo, então, né? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amado, aqui é uma declaração de Paulo, mas eu quero chamar você a assumir isso para a tua vida. Ah, Cristiano, aqui é Paulo falando dele. Tudo bem, é Paulo falando dele, mas isso serve para nós. Porque também, assim como Paulo estava morto na cruz com Cristo, nós também, ora. Então serve para nós. Já estou crucificado com Cristo. Nós também fomos lá crucificados com Cristo. E vivemos então não mais nós mesmos, mas Cristo é que vive em nós. E a vida que agora vivo na carne, essa vida material aqui, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amado, é isso que nós vivemos. É uma vida de amados de Cristo. Vivemos para Ele, percebe isso?
Você vive para Ele. Olha, você tem uma vida diária? Tem. Você tem seus afazeres? Tem. Suas obrigações como homem, mulher nesse mundo, etc. Tem. Tem que pagar suas contas? Tem. Tem que viver? Tem. Mas você, amado, não pertence a esse mundo. Você cumpre aí suas obrigações porque você está vivo aqui, biologicamente, passando um período de vida aqui. Percebe? Mas você vive pela fé. Não é mais você que vive, é Cristo que vive em você. Vocês estão percebendo? O velho homem morreu, então não é você que vive aqui, é Cristo que vive. Então você vive pela fé. Nós vivemos pela fé. Porque somos amados. Ele nos amou antes da fundação do mundo. Ele se entregou por nós, percebe? Morreu por nós, matou o velho homem, tirou toda a possibilidade de condenação. Então, quando nós nascemos biologicamente neste mundo, já nascemos livres de qualquer condenação. Claro que a religião sempre nos ensinou diferente. Eu passei um grande período da minha vida na religião achando que eu estava debaixo de condenação, porque eu não tinha revelação do verdadeiro evangelho. Eu não sabia que eu já estava morto. E uma vez que eu já estava morto, claro, já estava justificado do pecado. O pecado não pode destruir, a obra da carne não pode tirar minha salvação, minha vida eterna. Já estamos crucificados. Aliás, já nascemos crucificados com Cristo. Vocês perceberam? Já nascemos mortos para a lei, para o pecado, para o mundo, mas estamos e para sempre seremos, estaremos vivos para Deus em Cristo Jesus. Percebe? Estamos mortos na carne hoje, mas vivos para Deus. E assim seguiremos, porque a promessa é de vida eterna. E nós já temos a vida eterna. Louvado seja Deus por isso.